Vamos deixar a informação para o repórter, no caso. Então já vamos já. Então vamos já? Pode ser, todo mundo quer falar sobre isso. Deixa eu passar a informação. Você sabe alguma coisa? Lógico que eu sei. Não, vamos deixar o repórter. Vamos deixar o repórter. Então, diretamente lá da zona norte de São Paulo. Oeste. É zona oeste de São Paulo. Barra Funda. A presença aqui do nosso repórter, ele da Jovem Pan News. Conversa com a gente agora o Davi de Tarso. Com você, Davi, por favor. David de Tarso, desculpa. As informações aí direto do local. Fala, David. Oi, Emílio, muito boa tarde a todos. Pois é, falamos ao vivo aqui do local do acidente, que fica na Zona Oeste, como o Zuckerman bem enfatizou, né? A gente vê ao fundo ali, para quem nos acompanha por imagens, mas para quem está no rádio também, eu vou descrevendo um pouco do que está acontecendo por aqui. Sobraram os destroços dessa aeronave de pequeno porte, 2 pessoas estavam a bordo dela, o piloto e também o proprietário, o advogado Márcio Carpena, que infelizmente morreram após a queda. Só para a gente ter uma dimensão, até mesmo quem não é de São Paulo, não conhece muito bem a capital paulista, esse avião tinha acabado de sair do aeroporto Campo de Marte e ele seguiria para Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Mas, depois de 3 minutos da decolagem, que foi por volta das 7h15 da manhã, esse avião acabou caindo. A gente também relata que tinha um ônibus bem próximo, tem um ponto de ônibus aqui no local, e diversas pessoas estavam aguardando, cerca de 40 pessoas, pelo que eu pude apurar, junto à Guarda Civil Metropolitana. Ao todo, 8 pessoas foram envolvidas nesse acidente aéreo, sendo 2 vítimas fatais e outras 6 que ficaram feridas. A gente buscou informações agora há pouco junto à nossa produção e a informação é de que todas essas pessoas estão recebendo cuidados médicos. Só há atenção especial em uma senhora que acabou batendo a cabeça, foi atingida de uma forma mais grave, mas ela saiu daqui consciente, conversando com os bombeiros. Claro que as circunstâncias desse acidente ainda vão ser apuradas, mas nesta sexta-feira aqui em São Paulo o céu está completamente azul agora, que está um pouco mais encoberto, mas no local era o acidente, no momento do acidente o céu estava completamente azul. Então as chuvas, até mesmo a nebulosidade que a gente viu ao longo de toda a semana na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, não se repetiu e muito provavelmente, até mesmo com as análises de pilotos e outras pessoas envolvidas na aviação, teria sido provocado esse acidente por alguma pane no motor. Mas o CENIPA esteve aqui, vai de fato identificar o que realmente aconteceu. A perícia criminal também foi feita para tentar então desvendar o que de fato causou esse acidente aéreo, que infelizmente deixou 2 pessoas mortas nessa avenida, importante acesso entre a Zona Oeste e a Zona Norte da capital paulista. Nas proximidades a gente tem o centro de treinamento do Palmeiras, também tem o estádio do Palmeiras, tem o centro de treinamento do São Paulo, diversos hotéis aqui na região, um aqui ao fundo, inclusive bem pertinho de onde foi a queda dessa aeronave, e até mesmo os analistas consideram que o piloto conseguiu realizar uma manobra para evitar que o acidente fosse ainda mais trágico aqui em São Paulo, porque tem conjuntos de prédios comerciais e poderia ter sido então um acidente com proporções ainda maiores, viu, Emílio? Muito bem, muito obrigado. O David explicou aí pra gente, David de Tarso, diretamente do local. Ele tá lá com a equipe da Jovem Pan de Jornalismo. Fica aberto aí pra você. Qualquer nova informação, vocês têm a prioridade aqui no Pânico também. Obrigado, viu, David? Obrigado pelas informações. Muito bem. Boa. Excelente reportagem, né, Emílio? Sabe que pela manhã, né? Só para complementar a reportagem do David. E aqui a Marquês de São Vicente é uma rua muito importante, é uma avenida importante. Barra Funda, aqui, né? Barra Funda. Horário de pico. Horário de pico. Tem algumas coisas dos bastidores, né, dessa trágica notícia. É que fica perto de um colégio também, você deve conhecer, um colégio judaico que chama Beit Yaakov. Sim. E algumas pessoas estavam levando. Mais ortodoxo, né? É um pouco mais ortodoxo, mas é um colégio judaico e estavam levando, né, os filhos, né, para a escola no momento. Então a gente tem até registros, eu mandei pro Silvestre também, do momento do pai levando a... Sim, não, é incrível, porque o farol estava fechado. Quando o último carro passa no cruzamento, infelizmente acontece isso, né? Mas por sorte minimizou qualquer... O Fernando tá aí? O Fernando, especial, ele é piloto. Sim. Vamos ver se ele tem as primeiras informações. Tá aí o Fernando, vamos ver se ele tem as primeiras informações aí desse terrível acidente, né, que acabou acontecendo aí hoje de manhã em São Paulo. Fernando, com você, meu querido. Olá, Emílio. Olá, todo mundo. Não queria estar participando, né,
por essa forma tão rapidamente, porque realmente é muito triste, mais uma vez, né, acontecer um acidente como esse. Bom, as informações que a gente tem, é aquilo que eu sempre digo, é o fato, né, do avião ter decolado do Campo de Marte, ia para Porto Alegre. Se trata de um King Air um King Air F90 e 2 ocupantes a bordo, né? Eu acompanhei um pouco os vídeos aí do pouso, né, que ele fez ali na avenida. E, infelizmente, você operar com uma aeronave turbohélice como essa para fazer um pouso de emergência, aparentemente ali numa avenida estreita, que obviamente não é preparada para isso, acaba, né, rompendo aí tanque de combustível, acaba dando essa ignição aí, início do incêndio que infelizmente aconteceu. Então, é mais uma vez uma situação muito triste aí dos nossos colegas que chegaram, né, infelizmente, nesse ocorrido aí. Então, mas pela sua experiência, não é? Evidentemente que a gente vai ter a investigação do CENIPA agora, a gente vai ter toda essa informação. Mas pela sua experiência, ele foi tentar fazer um pouso, né? É difícil dizer, né? Eu opero muito no Campo de Marte, conheço bem a região. É uma área densamente povoada, então você não tem locais para fazer um pouso de emergência. E pelo que foi até reportado, parece que ele tentou contato para retornar, né, para tentar fazer um pouso. Tentou não, ele poderia ser uma opção. E aparentemente, pelo deslocamento ali que ele estava fazendo naquela imagem, né, ele não caiu. Ele passou numa razão de descida de pouso, né? Mas, como eu disse, na avenida você tem vários obstáculos, né? Então, essa imagem aí, dá para ver que ele está numa razão de descida para pouso e não numa queda vertical, como aconteceram em outros acidentes, né? Até o que recentemente aconteceu lá na Filadélfia, que os vídeos mostram ali uma queda vertical. Vale lembrar que cada aeronave tem o seu procedimento em termos de altura em relação ao solo para uma tomada de decisão do piloto. Nas aeronaves que eu estou acostumado a voar e que eu opero muito no Campo de Marte, essa altura fica por volta de 150 metros numa tomada de decisão. O que quer dizer isso? Você decolou abaixo desses 150 metros, você não tenta voltar. Você precisa pousar em frente. Por quê? Porque a performance da aeronave não vai conseguir voltar. Se você tiver uma pane, né, de motor, você não tiver mais energia do motor para funcionar, você precisa pousar em frente, porque se você tentar voltar, você não vai conseguir. Acima de 150 metros, aí você já consegue ter mais altura para tomar uma decisão e talvez até conseguir voltar. Repetindo, né? Essa da aeronave que eu estou acostumado a voar, eu não sou piloto de King Air. O King Air já é uma aeronave com uma performance maior, é uma aeronave rápida, né? Um bimotor turbohélice, então essas altitudes elas variam ali um pouco de avião para avião, mas tem esse momento de tomada de decisão. Ô Fernando, eu sei que é muito difícil, né, fazer uma avaliação, principalmente, né, agora, mas tem alguns detalhes desse acidente. Se colocar a imagem aberta do avião, você pode ver que tem um farol com um carro que está fechado, né, e fizeram essa observação. Além disso, tem uma escola que é muito próxima. A tragédia podia ser muito maior, infelizmente perdemos vidas aí, mas você acha que teve uma participação do piloto de pensar rápido com essa situação, analisando as imagens? Olha, como a gente disse, né, é realmente muito difícil. Lá de cima a gente não consegue nem olhar se tem um farol fechado ou não, né? Dá para ver o trânsito, evidentemente, mas saber se o farol vai abrir, eu vou pousar naquela avenida porque o farol fechou e eu consigo pousar. Isso não tem como a gente saber, mas dessa imagem que a gente olha aí, dá para entender que ele tentou fazer um pouso nessa avenida, né? Se era a única opção que ele tinha, se ele poderia ter ido para outro lugar, também a gente precisa aguardar aí a investigação para entender. É o que eu sempre digo, nenhum piloto ele quer sair de casa para, né, se envolver numa tragédia como essa. Então, com certeza, todo piloto que tem algum problema na aeronave ou qualquer coisa do tipo, uma adversidade meteorológica, qualquer coisa, né, ele vai tentar sair daquela situação na melhor maneira possível com as condições que ele tem. Agora, como eu disse, o King Air é uma aeronave mais rápida, é uma aeronave com uma performance alta, então você tem um tempo de decisão mais rápido, né? Você precisa tomar decisões mais rápidas. E quando a gente decola de um aeródromo, como é o caso do Campo de Marte, né? Como eu falei, que eu decolo muito de lá,
você não tem muitas opções em volta para fazer o pouso. Eu nunca passei por uma situação de pouso de emergência, mas eu tenho um amigo que fez um pouso de emergência muitos anos atrás numa avenida ali perto da Casa Verde, com um avião bem menor, era um Cessna 150, e saiu ileso, né? Então ele conseguiu encaixar o avião na avenida no momento que ele precisou. Mas claro, aí vai ter que avaliar cada situação para entender qual que era a condição que o piloto tinha ali. Ô Fernando, observando as imagens ali, né, você deve ter uma percepção melhor do que a gente que é leigo. A gente vê que ele vem numa velocidade extrema. Você acredita que isso possa ser a pane que falaram no motor, de repente, para ele não conseguir desacelerar? Porque assim que ele toca o solo, infelizmente o avião acaba explodindo, né? E para fazer essa tentativa de pouso ali, tem como fazer aquela desaceleração? Porque assim que ele toca, já explode. E você acha que, olhando essas imagens aí, você acredita que possa ser uma pane no motor mesmo, que ele não teve nenhum controle sobre o motor, não? Não tem como saber. É muito difícil a gente já ter respostas rápidas a partir de poucos vídeos, né? Sim. Esse especificamente eu não consigo nem calcular a velocidade que ele tá. Claro que dá para fazer esse cálculo, e é justamente o que os investigadores devem fazer também, mas não tem como a gente saber só olhando a imagem a velocidade que o avião tava, né? Um avião como esse, ele deve se aproximar mais ou menos a uns 150, 180 km por hora, não sei exatamente, né? Como eu disse, eu não sou piloto desse tipo de avião, mas fica mais ou menos nessa média. Você pegar essa velocidade normal de pouso e colocar numa avenida, vamos supor que seja 150 km por hora a velocidade de aproximação para pouso desse avião. Sim. Numa avenida como essa, é muito rápido, né? Se você fizer uma aproximação a velocidade menor do que aquela prevista no manual, você vai cair, o avião vai estolar, né? Ele vai perder sustentação e você não vai nem chegar ali. Então é muito difícil a gente falar, ele estava muito rápido ou estava muito devagar. Nas avenidas, a gente está acostumado a ver carros se deslocando dessa avenida aí, vamos supor que seja 60 km por hora a velocidade máxima. Quer dizer, você mais do que dobra a velocidade normal do que a gente está acostumado a ver quando um avião se aproxima. Então, a gente não tem essa informação e não dá para ver também se ele estava com pane, que tipo de pane. Isso tudo a gente precisa aguardar a investigação mesmo colocar. Mas assim, esse avião, né, só contextualizando na questão desse avião de modo geral, né, ele não tem um sistema de freio aerodinâmico como acontece em jatos, onde você levanta aquele freio aerodinâmico. Ele tem flaps, né, você consegue baixar o flap para diminuir essa velocidade de aproximação. Você tem o trem de pouso, né, que pode ser baixado também até que a gente chama de sujar a aeronave, ou seja, você aumenta o arrasto, a resistência com o ar dessa aeronave, você consegue tirar um pouco essa velocidade. Mas também, numa situação rápida como essa, acabou de decolar os procedimentos, aí tem que entender realmente o que o piloto teve de tempo ali para tomar uma decisão e seguir com esses procedimentos, se é que ele seguiu ou não seguiu, isso é a investigação que vai dizer. Deixa eu só fazer uma pergunta para você agora, porque qual é o procedimento? Porque agora a gente já viu aí a investigação, já começa a investigação, o CENIPA já está no local, porque esse avião não tem caixa preta, né? Ele não tem caixa preta. Como é que eles onde é que eles vão buscar as informações para saber realmente o que aconteceu, ô Fernando? Um acidente aéreo ele se torna um grande quebra-cabeça, né? São milhares de peças que precisam ser conectadas para a gente ter essa imagem ali do que de fato contribuiu para levar aquele acidente. A caixa preta, ou as caixas pretas, né? Porque o avião ele pode ter uma ou duas, então pode ter o gravador de voz e o gravador de dados, ou ao contrário, enfim. Elas são peças desse quebra-cabeça. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, né? Porque a caixa preta ela ficou muito em alta, até por conta do acidente que aconteceu ano passado lá do avião da Voipaz, a caixa preta ela não é a única peça. Ela é mais uma de extrema importância, até para os investigadores entenderem os dados do avião, posição de comandos, potência de motor, uma série de parâmetros, né, que podem ter acontecido ali naquele momento, e quando tem o gravador de voz também, você consegue ter as conversas ali da tripulação. Então, sem caixa preta, é você tirar
essas peças do quebra-cabeça, mas você tem um monte de outros caminhos, né? Você tem primeiro a investigação, claro, dos destroços, os próprios sistemas do avião, eles, dependendo da situação, não estou falando nesse especificamente, mas dependendo da situação, os sistemas até podem ser recuperados, sistemas são registrados, a conversa dos tripulantes com os controladores de tráfego aéreo, naquela posição ainda o avião estaria em contato com a torre de controle do campo de Marte, toda essa conversa é gravada. Também a questão de todo o histórico de manutenção da aeronave, o histórico dos tripulantes ou do tripulante, pode se envolver também o fabricante da aeronave. Então, isso normalmente acontece, né? Então, a Beechcraft, né, que hoje é da Textron, eles vão ser envolvidos nessa parte de investigação com os investigadores do CENIPA e, enfim, tudo que envolve qualquer coisa que possa ter uma conexão com esse acidente, inclusive essas imagens. Hoje nós temos uma grande vantagem de ter câmera para todos os lados, né? Então você vê uma imagem que pegou exatamente o momento do toque do avião na avenida, né? Então isso é extremamente importante. O CENIPA coleta todas essas imagens. Então você tem essa fase agora de coleta, depois você tem a fase de investigação e depois você tem a fase de relatório, onde o CENIPA apresenta os fatores contribuintes ali daquela situação, e essa fase final pode demorar aí 1, 2 anos, dependendo da condição. Então, a falta da caixa preta pode até fazer com que a investigação ela demore um pouco mais, mas ela não é, como eu disse, ela é um item que ajuda bastante, mas um acidente não deixa de ser investigado, não se encontram fatores contribuintes se não tiver a caixa preta. O acidente ele pode até ser inconclusivo, você não acha todos os fatores contribuintes, porque, até como eu disse várias vezes, né, até aí quando eu estava presencialmente, você tem uma série de fatores e não uma causa única, né? O avião caiu por conta disso. Não, você tem vários fatores. Então, alguns fatores podem não ser encontrados. De repente, a última tomada de decisão do piloto, porque você não tem como coletar essa informação, você dá isso como inconclusivo. Mas por todos os outros fatores que envolvem nessa investigação, a gente tem toda uma linha de condução e consegue recriar todo esse acidente. Os investigadores no CENIPA, eles até recriam em simuladores de voo, eles coletam todos esses dados e parte da investigação é colocar em simulador de voo e tentar entender. O investigador pilota um simulador de voo para tentar entender o que o piloto teve de situação real naquele momento. Boa, Fernando. Obrigado, viu, Fernando? Você esclareceu bastante coisa. Evidentemente, sempre você está nesse momento, né, que é um momento delicado, porque triste. Tem as famílias. É um momento triste, a gente também, né? Tem como não ficar sensibilizado. Não tem como ficar sensibilizado também, porque envolve pessoas, envolve famílias. Pois é. Mas a audiência, agora, você acho que explicou bem aí para a audiência os primeiros detalhes, né, desse acidente que São Paulo inteiro está comentando agora, nesse momento. Exato. Fernando, muito... Oi, pode falar. Oi? É o que é possível falar nesse momento. A gente não tem nada além do fato que ocorreu ou das informações de qual que é o tipo de aeronave, qual que é o tipo de operação no campo de Marte, né? Então, eu evito ao máximo fazer qualquer tipo de especulação, esperar o trabalho do CENIPA acontecer, que são as pessoas competentes ali para trazer algumas respostas mesmo. Então, acho que nesse momento é a gente respeitar o luto agora, né, dos envolvidos. E, como eu falei no começo, né, eu fico muito triste de voltar aqui uma semana depois para falar de outro acidente, né? Isso, para mim, é muito triste, para todos os colegas aviadores também. Aquela notícia que a gente nunca gosta de levar para quem está nos acompanhando, mas a gente está num canal de jornalismo e, evidentemente, a gente tem que passar essas informações. O Fernando é piloto, tem um canal muito legal. Sim. Se você não conhece o canal dele no YouTube, você pode também entrar no canal dele, que é o... Aéreo por Trás da Aviação. Aéreo por Trás da Aviação. Show. Obrigado, Fernando de Bortoli, aqui conversou com a gente. Pessoal. Obrigado, um abraço para você. E obrigado aí pelo seu tempo. Valeu. Muito bem. Dito isso, vamos aonde? Vamos para... Continuar notícia, você quer dar uma dica sensacional? O que você está afim? Vocês que sabem. O que você quer, Notícia. 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 A gente está perguntando aqui, a gente está conversando. Notícia. O que você quer? Ele tá Então vamos, no pique, notícia. Ele tá nervoso. Não posso parar, notícia. Delari baguncinha. Baguncinha. O Delari Bene. Notícia. Notícia, não pode parar. Olha, é o seguinte, o Neymar tá com um dilema aí, Albeta. Você viu que ontem trouxe? Dilema da vida do menino Ney. Vamos lá. Só o Sam que vai poder ajudar nessa questola.
O craque precisa refazer a sua bela frota. Certo. Tem um homem de posse. Mostra os carros do menino Ney aí. Lamborghini, um Bentley que o Sami já teve também, acredito eu. Ele tem um Aston Martin, Mercedes-Benz. Seu momento aí, máquinas da Pan aqui. Só que acontece, segundo a lei, você não pode, desde 1993, tem a proibição de importação de veículo usado. Você pode ter um carro no outro país. Pode ter. Mas você não pode trazer este veículo. Só novo. Só novo, não. Ou novo, ou se for carros de coleção, né? Que tem mais de 30 anos, pelo que me parece. E aí ele vai agora, como que Neymar vai trazer os seus... Como é que ele vai fazer? Tá resolvendo Não, se ele pagar, ele traz. Ele paga? Será que ele vai pagar ou vai deixar? sim, vai ser Pô, o cara ganhou tanto carro lá do Sheik, ganhou um Bentley. Ó, esse é um Lamborghini, Samir. Mas ele pode deixar lá, ele tem casas em outros países, ele pode deixar lá para... Pô, vai deixar na Porra, Arábia. Ele vai deixar lá. O cara vai fazer na Arábia. Enferrujando o leva para os carro. Estados Unidos, vai andar de Lamborghini no calçadão de Em Santos. Santos, por que não? Ele vai pôr o aquário lá. Não, em Santos ele tá procurando uma casa com ele ponto porque ele tá gastando muito dinheiro com o deslocamento. Tá muito longe. Né? 7 mil por dia. Ele vai fazer. Bom, o assunto do momento é esse. Então, Neymar, um abraço pra ele. Vamos ver depois da bomba se confirma ou não. Você viu, Vamos né? ver. Segundo a informação que a gente trouxe aqui, ele vai para os Estados Unidos, tem um pedacinho do Santos. E aí foi uma jogada meio que de business, e não do coração. Eu acho que tem coração envolvido também. Tem Oi, coração. Estraga ou compra, como é o quadro novo que vocês bolaram aí? Estraga. Estraga. Deixa ou estragar compra. ou compra. Ou compra. Olha, a gente estava preocupado com o café, Sami, mas o café vai ficar ainda mais caro. Você não. Mais. Ah. Você viu quanto estava o saquinho lá? Quanto? Vi, 50 conto? 60? 30 conto, meio quilo. O preço pode subir, acredite, meu querido Rogério Morgado, 25% Meu Deus. nos próximos meses. E aí o Sami sabe que é impulsionado pela escassez de oferta e pelo aumento também do custo devido à desvalorização do real. Não tá valendo nada nosso dinheirinho. Café não tem, picanha muito menos. E o preço é internacional, né? Lembrando que se o supermercado não quiser pagar, o cara vai mandar para outro fora, país. né? Exatamente. Então, é esse o preço. Preços são mensageiros. O preço ele dá só uma avisada. Você só Qual é a consegue mensagem do formar café? preço em mercados que tem pouca competição. Mas no mercado de café com inúmeros supermercados, inúmeros compradores. Sim. Mas eu sabia, o Morgado fez uma pergunta. Que mensagem Qual a é essa aí mensagem do A café? mensagem é que tamo, viu? Tamo? Vamos levar. Tamo. Obrigado. Só no pelo coador, otimismo. Sami, né? Como você gosta. Do coador é mais gostoso, É né? muito melhor. Mas então o café vai nesta situação. Aliás, o Sami, vou para 4 porque a gente tem pouco tempo para as notícias aqui, tem muitas Você atrações. sabe que o Brasil é o maior produtor do mundo. De café, né? E um dos maiores consumidores também. Um dos maiores. Quando vê aquela... Depois é o Vietnex. Vietnã, Colômbia também vai muito bem. Colômbia é o terceiro. É que o café você vai para os Estados Unidos, tudo é café da Colômbia. Sim. Mais os aguado. bons, né? Não é que é bom. É Aquele que a aguado Colômbia, ou- não, é que a Colômbia fez o marketing. Exato. E o Brasil ele não faz o marketing. O de Minas Então, Gerais. o Brasil nunca de fez Minas. marketing É isso mesmo. do café. E aí os colombianos fizeram, então hoje o café colombiano o cara acha que é melhor Perfeito. do que o café brasileiro. Nos até em Estados filme. Unidos, o melhor é o colombiano. Não, não é acostum- melhor. do que o americano, que os outros que tem Não lá? é melhor que o Eu brasileiro. não tô falando que é do brasileiro, meu Deus. Tô falando que nos Estados Unidos, todo mundo, os brasileiros, quando vão pra lá, procuram o café colombiano, porque os outros é o mais aguado, parecido. ruim, É do sei lá. marketing. É marketing. O que o Emílio tá falando é que, assim, desde a década de 90, a Colômbia colocou o melhor café, Café do mundo. E Venderam o Brasil ficou. E essa mensagem tem até em filme.